Oi pessoal, tudo bom? Estamos um pouquinho atrasadas, são 5h10, mas é bom a gente esquentando os tambores enquanto dá tempo de todo mundo entrar. A Paty está ajeitando aqui o Instagram para fazer a live pelo Instagram dela. O Instagram dela é @PatriciaRaiz. Mega pop famosa, linda. Olha a cara de famosa, super entendida aqui com as coisas modernas. A gente tá organizando as coisas, então só para vocês entenderem, porque cada um tá olhando para um lugar. Estamos com 3 celulares, pessoal do Facebook da Sabrina, pessoal do Instagram da Paty, pessoal do Instagram da Sabrina. Paty não tá aparecendo, deixa eu virar um pouquinho aqui. As suas imagens estão melhores só pra que a mim. minha, gente, vou competir. Pronto, ó. Tá meio a meio. Aqui o meu é mais estreito, mas eu acho que dá, dá pra ver metade de cada uma, já dá pra passar as informações. Gente, então, essa é a Patrícia Raiz, nutricionista oncológica linda, que já foi no nosso Papo Rosa ano passado. E só pra fazer uma introduçãozinha enquanto tá entrando um pessoal, esse ano a gente já está com algumas datas do Papo Rosa definidas. A primeira vai ser o Papo Rosa Chega ao Inca, vai ser agora no dia 27 de março para encerrar o mês da mulher, vai ser lindo. A Patrícia Raiz vai estar lá, é convidada de honra. Olha só, gente. Tá sabendo de primeira mão. Vocês viram minha cara de tipo, haja com naturalidade? Ela nem tá sabendo, eu tô convidando ela agora, ao vivo. Ai, adorei, obrigada. A gente vai ter um segundo Papo Rosa, esse do Inca, só pro pessoal do Inca. A gente vai fazer um outro Papo Rosa no dia 5 de maio, que é um domingo. Cara de naturalidade. Vai ser no mês do Dia das Mães, e aí vai ser aberto ao público, mas vamos ter só 100 lugares. Paty Arraes convidada novamente. Haja com naturalidade. E depois a gente vai ter o Papo Rosa oficial, que é em outubro, já temos datas também. Vai ser no dia 5 de outubro no Rio, no dia 19 de outubro em São Paulo. E a gente ainda está formatando os convidados e qual vai ser a programação. Esse a gente ainda não tem. Então, só para atualizar aqui vocês, vamos ter vários Papo Rosa e vamos ter várias novidades por aí. Então, vamos começar a nossa live agora, que a gente já tem um pessoal aqui no Instagram e também no Face. A primeira coisa, eu queria agradecer que ontem eu anunciei essa live, foi um festival de perguntas. Eu contei assim por alto, tinha mais de 50 perguntas. Então, eu tô com uma certa desconfiança de que não vamos responder tudo hoje, mas é importante seguirem a Paty com @PatriciaRaiz, porque ela sempre faz post muito legal e também pode botar dúvida tanto na minha página como na dela, que a gente está sempre aberta a conversar. A Patrícia atende em Botafogo e atende em Niterói, então acho que são 2 lugares que todo mundo pode conseguir chegar e a gente está sempre a postos, tá, gente? Então vou começar com a lista de perguntas. Quer falar alguma coisa, Paty, para começar? Não, convidar vocês para o Papo Rosa, que eu sempre soube. Teremos em março, teremos em maio, teremos em outubro. E é um prazer, né? O meu encontro com a Sabrina, eu sempre digo que é um presente. Agradeço aqui a Dai Santana, do blog Viver Eu Quero, porque foi através da varinha mágica dela que ela me apresentou a Sabrina Chagas. E a gente deu super certo, a gente tem uma energia muito semelhante, porque a gente pensa muito no nosso paciente oncológico, a gente tem essa visão humanizada. Eu fico muito feliz por ter me encontrado com ela, ter sido convidado para fazer o Papo Rosa ano passado, em cima de um palco, num teatro, né? Me senti assim, super importante. Deu certo. Terminamos e vamos terminar o nosso dia hoje aqui, super corrido, mas conseguimos chegar e eu só agradeço. A gente estava no trânsito, uma mandando mensagem para outra para saber se ia conseguir chegar. Amanda está nos assistindo, Patrícia. Beijo, Amanda! Nossa linda! Nossa própria do Sírio assistindo a gente, chiquérrimo. Então vamos às perguntas. Eu deixei tudo anotadinho aqui. E eu tô com a cachorra da minha mãe, que minha mãe tá viajando. Então, se vocês ouvirem um latido, é ela pedindo carinho, tá, gente? Eu tô assim meio de banda, porque ela tá aqui pedindo carinho. Primeira pergunta.
É verdade que micro-ondas faz mal ou causa câncer? Bom, não tem nenhum estudo até hoje que comprove que a radiação do micro-ondas vai interferir e vai trazer a causalidade para o câncer, né? Nós não conseguimos nenhum estudo ainda que comprove. Mas eu sempre tento trazer o paciente para o mais natural possível. O uso do micro-ondas, que é aquela radiação constante, irradiando o alimento, isso pode ser sim negativo em algum estudo futuro. Mas hoje o que a gente tem? Não utilizar potes de plástico, porque no calor vão liberar BPA. O BPA é uma substância tóxica, ainda permitido em alguns plásticos no Brasil, que esses sim estão relacionados com alguma causalidade para câncer, para obesidade, enfim. Eu costumo dizer para os meus pacientes que plástico engorda. Então, não colocar potes plásticos no micro-ondas, utilizar o menos possível e tentar uma via o mais natural possível. Tá. Então, quando usar micro-ondas, botar no potinho de vidro, potinho né? de vidro, potinho de vidro. Tá. Sobre os condimentos, tem algum condimento que faz mal? Não, os condimentos naturais, né, não vão fazer mal. Vamos usar aí, por exemplo, vamos falar da cúrcuma, né, que a cúrcuma é um potente bloqueador tumoral que a gente pode utilizar adicionando aos alimentos. Ele tem curcumina, né, que é um bloqueador tumoral potente, tanto de iniciação quanto de progressão tumoral. Se for associado com a pimenta, que é a piperina, a gente tem um potencial de bloqueio ainda muito maior. Costumo dizer para o meu paciente, prepara um arroz com açafrão, né, com cúrcuma, sela uma carninha, uma proteína, uma pequena porção com pimenta, e a gente já vai ter a união dessa curcumina com a piperina. E usar os condimentos todos naturais, né? Vocês podem fazer um sal natural em casa, pegar os desidratados, alecrim, orégano, cúrcuma, alho, enfim, faz um poolzinho de condimentos e vai utilizar. Não são, eu não gosto da palavra permitidos, não é bom nem para a sogra, nem para a vizinha que você gosta, nem para o seu inimigo, aqueles condimentos prontos, né? Que são ditos que tem amor dentro, não tem. Não doe, vamos jogar fora hoje, não vamos doar nem para o próximo, nem para a sogra, nem para o inimigo. Esses sim, esses não devem ser utilizados. Mas os condimentos naturais, a gente tem que aproveitar o máximo deles e variar muito. A gente tem que sair daquela normalidade de consumo. Todo dia consumir a mesma coisa. Um dia um frango com alecrim, outro dia com orégano, um dia vamos ver que gosto sálvia tem, que gosto lemon pepper tem. E vamos tentar abrir o nosso paladar para o novo, com comida o mais natural possível e também com esses condimentos o mais natural possível. E eu acho que esses condimentos naturais, eles saem até mais baratos do que a gente comprar aquelas caixinhas que vêm com condimento pronto. E aquelas caixinhas vão dar o mesmo gosto a todas as coisas, né? Uhum. A gente vai ter o mesmo gosto e aí tem propaganda aí para fazer arroz soltinho e branquinho, bote o pó tal. Pelo mágico, amor de Deus, né? gente, a gente é capaz de fazer. E se o arroz ficar grudadinho também, a gente come. Meu marido, ele gosta de arroz grudadinho. Que maravilha. É bom porque ele casou comigo. E aí ficou ótimo, porque eu mal faço arroz, já facilita metade do caminho. Pré-requisito. Arroz empapado. Uma pergunta que vai meio que na mesma linha do micro-ondas, mas falar se pipoca de micro-ondas faz mal, então... né, gente? Vamos botar a pipoquinha na panela. Pipoca é fibra solúvel, cuida do ambiente intestinal. É claro que não dá pra gente consumir uma quantidade muito grande. Fica tranquila, Sabrina. Com a cachorra? Com Animal Planet. Fica tranquila, aqui a gente age naturalmente. Deixa a cachorrinha. Ó, bate com a cabeça dela na mesa. Pronto, ela queria dar oi pra gente. E aí a pipoca é fibra solúvel, né? É claro que a gente não deve consumir uma quantidade muito grande, mas fazer uma pipoca com azeite na panela é extremamente positivo. Não vamos usar essa panela, essa pipoca de micro-ondas não, né? Churrasco feito na brasa, no faz mal? Gente, churrasco é uma história, né? A carne assada lá do churrasco, que a gente adora, e quando o garçom passa, fala assim, me dá essa parte aqui mais torradinha, aquilo dali está riquíssimo em alcatrão.
O alcatrão é o mesmo daquele do cigarro, carne assada muito próxima ao carvão, é impregnada de uma quantidade de alcatrão muito alto, muito potencialmente tóxico, há relações com câncer de estômago. Então, o que as referências nos dizem é para que a gente asse com muita tranquilidade e paciência, pelo menos a 80 centímetros de distância entre a carne, a proteína e o carvão. E aí, para a gente não ingerir essa substância que é reconhecidamente tóxica, tanto é que tem no cigarro, e por isso que o cigarro causa câncer, um dos motivos pelo qual, né, causa câncer. Mas eu sempre falo para o meu paciente, a vida social existe. Eu não estou aqui para ser um nutricionista que vai fazer com que os indivíduos, não vai comer isso, não vai comer aquilo. Eu não gosto dessas palavras do não permitir, né? Então, a partir de agora, a minha equipe do bem vai ser convidada para o churrasco e vai levar um pote de salada, gente. As pessoas, você vai levar o que para o churrasco? Vou levar a bebida, o outro leva a picanha, a linguiça, depois vem o quê? A farofa. Ninguém no grupo escreve, vou levar a salada. A salada. Salada de folhas. Os folhosos têm fibra solúvel. A fibra solúvel, essa fibra se adere a essa substância tóxica da carne, aos excessos que a gente ingere, a gordura, e inibe essa absorção intestinal e também faz semi-liberação via fezes. Então, a salada, consumir folhosos, nos protege dos cânceres coloretais, nos protege de alguns cânceres de tubo digestório, né, vias biliares, enfim. Então, vamos ser da galera que leva o pote de salada, né? Porque a gente minimiza também a absorção e o contato dessas substâncias tóxicas com a parede intestinal. Vai levar o quê? A salada? Ela gostou da Patrícia. Vai levar a salada. E eu gosto em churrasco também de botar a berinjela, a cebola, o tomate, né? Eu acho gostoso. Churrasco, né? De nutricionista. Vai ter o quê aí? Tem berinjela, melancia, na Não, e queijo, queijinho também é gostoso. Queijo pode, né? Queijo pode. Queijo pode, né? Então tá bom, gente. Então churrasco feito. Churrasco feito. Próximo. Teve alguém que... Tem umas perguntas que foram referentes a químio e tratamento, eu vou deixar pro final. Tá? Uhum. Quais alimentos que ajudam para a imunidade durante a químio? Acabou que entrou químio, mas eu acho legal também falar de alimentação e imunidade. Tá. A resposta imune, é muito legal falar disso. Primeiramente, a célula imune ela precisa de energia para ser produzida. Então, em alguns lugares, sites e etc., e salas de quimioterapia, se dizem por aí para a gente fazer a dieta cetogênica, a dieta sem carboidrato para o nosso paciente oncológico. A célula imune necessita de fonte energética para ser sintetizada. Então, para a gente até desmistificar um pouco isso, a gente precisa, e vocês precisam de fazer esse consumo calórico, via também carboidrato. Então, acho que é o primeiro ponto, é um balanço energético positivo, é alimentar-se, é fazer todas as refeições. Eu falo para os meus pacientes que tem uma coisa que não está escrita em nenhum livro de oncologia, que se chama força de vontade. Está com vontade de comer, não está com vontade, está cansado, com fadiga da quimioterapia? Coma pequenas porções várias vezes ao dia, porque a gente precisa disso também para a resposta imune. Alimentos que vão interagir diretamente na resposta imune, se possível, se a boquinha estiver saudável, sem mucosite, íntegra, né? Nós podemos usar frutas cítricas. Eu particularmente uso e prescrevo para todos os meus pacientes própolis verde. O própolis verde tem uma ação imune muito potente, então eu faço prescrição para o... Fechou aqui. Não, é o Waze. Não vamos para lugar nenhum. Não, né? vamos ficar aqui. Então eu faço prescrição do própolis verde para uso contínuo. Farmácia? Não, em casa de produto natural vende o própolis verde. Para alguns pacientes eu uso a geleia real também sublingual, que é muito positiva para a resposta imune. Né? Alguns estudinhos assim isolados falam do uso da graviola, a fruta graviola também muito positiva, que vocês tanto curtem, tanto gostam de graviola. Lembrando para não fazer o consumo do chá da folha da graviola, isso daí a gente não orienta a ingestão,
e um consumo o mais variado possível de vegetais, de folhosos, de frutas e sempre colorindo, né? O consumo de cores diferentes ao longo do dia. Que eu estou me lembrando assim. Uma coisa que eu acho legal falar é que os pacientes, por exemplo, a graviola, né? Hoje um paciente falou para mim que leu a questão da graviola, aí ele tá fazendo não sei o que de manhã, de tarde, de noite assim, com a graviola, não sei o que com a graviola. Não existe, né, nenhum alimento que vá curar o câncer, não existe. Gente, LF, você entrou, vou parar tudo agora. Não, tem muita gente amiga aqui, tem a Rafa Nemer aqui me vendo, linda, a Aline também, a Aline Braga, senão ela vai ficar com ciúme, tá? Beijo, LF, internacional. E aí o paciente se apega nisso, né? A graviola vai salvar de todas as histórias. Aí consome graviola manhã, tarde, noite. Deixa de consumir os outros nutrientes. Graviola tem os compostos bioativos dela, mas vamos colocar o nomezinho dela de branca. Cadê a fruta verde? Cadê as frutas vermelhas? Além do que, durante a quimioterapia é muito comum o paciente nausear. Ele pode nausear e enjoar daquela questão da graviola. Perdemos um forte aliado. Então tem que ter uma constância, uma variedade, uma rotatividade nutricional muito grande. Nenhum alimento isolado é suficiente para resolver. Aí vão faltar os outros, né? Vai faltar a vitamina A, vai faltar a vitamina E, vão faltar outros compostos bioativos que na graviola não são em alta concentração. Eu acho que aquela história que a gente sempre ouve, e eu falo para o paciente, né, que tem que ter o prato colorido, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes ele ouve em algum lugar que isso é bom e é exatamente o que você está falando. O prato passa a ser da cor daquilo que foi bom. Pois é, e aí é mais do mesmo, né? A nutrição às vezes tem isso, você vai falar uma coisa que já é isso de novo. Prato colorido, sim, é isso de novo. É simples assim e a mídia, algumas pessoas querem trazer o complexo, né? Para a atividade, para a alimentação. É isso, olhar a alimentação. Eu sempre pergunto para o paciente, o que você come de manhã? Como pão, na hora do almoço arroz, à tarde pão, janta o quê? Como pão de novo. Que fruta você gosta? Banana. Aí eu falo para eles assim, a sua comida está nude, porque nós somos dessas, né? Tá nude, não tá bege, tá nude, né? Porque tá branco, tá bege, tá nude. Essa refeição, esse alimento... Esse é o pool de nutrientes que você quer dar para suas células, porque nós vivemos, somos todos células e a gente tem uma cultura celular. Então a gente tem que mudar essa cultura, né? E aí a variedade e rotatividade nutricional. Tá, eu vou perguntar uma coisa de uma pessoa que perguntou aqui no Instagram, que é até a Rafa Nemer, que é nutricionista, e ela é melhor... Gente, olha, a Monique. A Monique. Adoro você, Tati. Que a Monique é linda. E a Rafa, ela é nutricionista, mas ela virou a maior boleira do universo, boleira de mão cheia. E o pai dela teve câncer de cólon e ela perguntou aqui se ela tem alguma dieta, de repente, que protege, né, ela, diminuir o risco dela ter a questão da carne também, né? O que ela pode fazer aí que pode diminuir o risco dela ter câncer? Para cólon, a gente pode pensar em fatores protetivos, né, que giram hoje em torno de ingestão de 400 a 800 gramas dias de frutas, verduras e legumes. Isso vai te dar uma carga de fibras e de diminuição da absorção das toxinas que você ingerir muito grande. Modula também produção com qualidade, né, de sucos e ácidos biliares, pancreáticos, enfim. Primeiro passo. Consumo de proteína moderado, carne vermelha, padrão A para a Organização Mundial da Saúde relacionado a cânceres, sim, consumo exagerado. Vamos trazer, caso ela consuma carne vermelha, para um consumo máximo de 2 vezes por semana. Completamos com carne branca, com as outras proteínas em quantidade moderada. Para cólon hoje, ela já tem um histórico, pelo menos ou minimamente, consumo de 2 cotas de leite dia e não mais do que isso. Que aí seriam leites e derivados. E né? ela que eu conheço sendo alérgica a leite, é intolerante à lactose, ela faz o quê? Então, vamos aproveitar isso, já que ela é intolerante ao leite, não consumir o leite, vai fazer uso de leites vegetais, leite de aveia, leite de amêndoas, porque aí vai dar uma concentração de nutrientes bem interessantes,
talvez utilizar vegetais folhosos verdes escuros para cálcio, gergelim eu uso muito também e grão de bico para a gente modular a ingestão de cálcio. Então acho que a gente já une as duas coisas e tira o leite da boleira. Tira o leite. A boleira, o bolo dela, ela faz bolo para intolerante, sem boleira, glúten. eu fiquei prestando atenção para ver o que ela ia falar. Porque boleira, vocês sabem que ela joga bola? Não, era a melhor boleira do universo. Quais sucos ajudam na imunidade? Você falou algumas coisas, né? A gente pode fazer um pulzinho. Sucos desses sucos são sucos verdes, né? Eu costumo chamar de suco associado, porque eu associo frutas com vegetais e com alguns temperos que eu falo, que é cúrcuma, gengibre, hortelã, entram como temperos. 48 horas após a quimioterapia, vocês podem começar a fazer o uso, pelo menos por 5 dias seguidos, caso assim queiram, desses sucos, que são sucos associados com vegetais e frutas, né? E esses temperos que também podem modular. Aí ali a gente pode colocar também um pouco de própolis, né? A cúrcuma, que é um bom modulador. E na parte das saladas pode acompanhar o azeite extra virgem, onde vocês colocam um ramo de alecrim, 4 dentes de alho semi-macerados nesse azeite extra virgem, deixa lá uns 20 dias e depois passa a utilizar esse azeite em cima, cru, né, em cima das saladas. Uma delícia, né? Porque aí o alecrim é um bom modulador também. E eu tô lembrando aqui de uma paciente que eu tive hoje no consultório e perguntou qual, já que você falou do suco, né, ela perguntou qual adoçante que é melhor usar. Se ela levou lá um saco de um açúcar que eu nunca tinha visto, açúcar light. Eu não sabia nem que existia isso. O que é o açúcar light? O açúcar light é um açúcar metadinha. Metade açúcar, metade adoçante. Né? Que aí pode ser, essa metade pode ser ciclamato, enfim. Sanório, beija. Ai, tô me achando tão chique. E esse é o açúcar light, porque é um açúcar meio a meio, tá? Eu sempre falo isso para um dos meus pacientes. Eu hoje, né, em fevereiro de 2019, eu vou falar de 2 adoçantes que não existe nenhuma relação ainda de estudos relacionando o uso desses adoçantes com microbiota, né, intestinal. Por que eu estou dizendo isso? Porque os adoçantes... Só fazendo um parênteses aqui, a Patrícia vai fazer um post para mim sobre microbiota, que é um assunto que está super em pauta. Naturalmente. E ela tá falando aqui comigo que vai fazer, gente, então me cobra. Tô falando, eu falei, saiu da minha boca. Isso, acabei de falar. Super interessante e importante. Muito, muito, né? O intestino da gente é uma terra fértil para plantio de coisa boa, coisa ruim. Exatamente. Então, o que a gente vai plantar aí? E aí a microbiota está muito relacionada à melhor resposta da quimioterapia, ao indivíduo ter suscetibilidade à obesidade ou não. E alguns adoçantes, a maioria deles que hoje estão no mercado, matam, digamos assim, bem entre aspas, as células boas do intestino. E 2 adoçantes, xilitol e eritritol, a gente não tem essa correlação com eles fazendo essa diminuição do número de bactérias boas do nosso intestino. Então, se for usar adoçante, 2 mais indicados hoje, no momento, ainda não temos estudos que comprovem o contrário, xilitol e eritritol. E agora, recentemente lançado, né, tem um adoçante feito de maçã. Só maçã desidratada em pó, diz que carameliza muito bem. Então, você provou já? Ainda não. Eu vi ontem uma oncologista que tem na internet, ela postou. Diz que carameliza super bem. Então vamos testar. Vamos procurar esse açúcar aí de maçã. Alimentação, isso daí eu acho que é o ponto máximo. A gente que já está em 5h35, já são 5h35, o ponto auge, assim, a alimentação influencia na cura? Né? Olha que pergunta bonita pra gente explorar, né? Então, já posso começar a chorar? Pode, alimentação é vida, gente. Eu aprendi isso com as nutris lindas que me cercam. Gente, 30% da causalidade do câncer hoje está relacionada à obesidade e à má alimentação. É o mesmo potencial causal do cigarro, que todo mundo sabe que dá câncer. Infelizmente, a gente não tem campanhas assim tão fortes em cima disso. Se assim, esta alimentação errada causa a doença, uma alimentação correta vai auxiliar também
na cura ou no tratamento naquele momento que passa aquele doente da doença. E na prevenção, né? Na prevenção, isso é certeza absoluta. A gente tem que acreditar que isso que a gente ingere, né? Eu abri uma palestra minha colocando um slide com uma placa de Petri, com lâminas de célula e uma pessoa pipetando um líquido vermelho. Perguntei para quem me assistia, que cor vão ficar essas células? Todo mundo vermelho. O segundo slide era a mesma lâmina, só que com uma pipeta azul. Que cor vai ficar a coloração dessas células depois de pipetadas? Todo mundo me respondeu, azul. E aí eu perguntei, já era de propósito, se você acha que isso muda a cor, por que ainda não acredita que o que você come não vai diretamente para a sua célula? Então, sim, uma alimentação adequada, a gente vê isso, aquele paciente, porque a gente fala muito do paciente que está acima do peso, tratando, né, porque as nossas mulheres são mais próximas a gente, né, câncer de mama, mas temos pacientes que desnutrem durante o tratamento. E o quanto menos come, ou come mais errado, mais difícil fica o tratamento. A Sabrina tem que suspender quimioterapia porque o paciente não está aguentando, porque o paciente não tem imunidade, estica aquele ciclo, não consegue cumprir aquela etapa. Então eu sou a que mais acredito e quero que todas as pessoas acreditem que o que a gente come vai efetivamente auxiliar as pessoas a passarem por esse processo de doença e de forma muito melhor e muito mais positiva. Gente, a alimentação é tudo, hábitos de vida é essencial. Não é só o que come, né? O que pensa, de que forma está, né? Hoje eu atendi um paciente super entristecido e eu falei para ele, isso que você passa para suas células também, né? A gente vê hoje o paciente como um todo, a gente ouve o paciente, sua relação com a comida, mas a relação com ele mesmo, de aceitação ou não com a doença. Então é complexo, né? E tem que ser rápido, né? Para o paciente administrar isso tudo e fazer as melhores escolhas para o corpo dele que está pedindo, né? Agora, no momento do tratamento. O que eu venho falando da questão da medicina integrativa, o equilíbrio corpo e mente, né? Como ele também, além de cuidar do corpo, como cuidar da mente, é muito importante, né? Se tem um acompanhamento psicológico, se faz yoga, meditação, se tem alguma atividade que lhe dê prazer, né? Não adianta você estar fazendo tudo certinho e você simplesmente acha que tem que ficar em casa, não procura fazer a atividade que você gostava de fazer anteriormente, seja ler, seja ouvir uma boa música, procurar o que te traz prazer. É importante, isso vai no nosso organismo e traz transformações no dia a dia e até para encarar um tratamento, né? Isso é fundamental. Alguém me perguntou por ali se o xilitol dá gases e diarreia, tem alguma relação? Tem possibilidade sim, de fazer quadro diarreico de acordo com o consumo. Então tem que ser um consumo moderado. Gente, adoçar pra quê? Essa adoçar é a minha bandeira, pra quê, né? É tudo como veio ao mundo, como Deus fez. Café amargo como ele é. Dr. Vitor Marcondes, meu companheiro sempre, café, também de né? Oncologia, e café sem açúcar, né? Que tem aquilo que às vezes eu converso com o paciente, você também deve falar isso, que a gente se habitua ao gosto doce na boca, a língua, né? As papilas se habituam com o gosto. E é um treinamento, né? A gente começar a diminuir, de repente, quem gosta de muito doce, começar a botar menos doce nas coisas até que chega um dia que consegue ficar sem. Com certeza, se adapta. Aqui, ó, a Priscila tá perguntando, açúcar demerara ou mascavo? Açúcar né? Pra que utilizar? Então, o ideal, Pri, é que você comece a se acostumar a usar sem adoçar. O suco sem adoçar, você vai diminuindo. Café, para mim, eu consegui, associando o café sempre com uma preparação de sabor doce. Um café com tâmaras, um café com um bolinho que não levasse açúcar, mas levasse banana, que tem um sabor doce, até que eu consegui tirar o hábito de também adoçar o café. Entendi. Perguntaram aqui da comida japonesa, se faz mal. Então, doutora. Doutora, quando faz aí uns tratamentos quimioterápicos, né? A imunidade pode diminuir, né? E a gente não sabe da procedência. É um alimento extremamente manipulado. Então, a imunidade do paciente que está fazendo quimioterapia cai muito. Então, há possibilidade de contaminação.
E a gente tem um problema ali durante o tratamento por conta disso, né? Entendi. Então é melhor. É bom perguntar para o seu médico, né? Porque tem pacientes que às vezes estão até fazendo quimioterapia que não são tão tóxicas. E tem pacientes que até estão fazendo algum tratamento mais pesado, mas que durante o tratamento está sempre mantendo a imunidade lá em cima. Então são pacientes que a gente, Cada caso é um caso. se quiser um dia, né, um restaurante que já conhece, que vai desde sempre, então é importante a gente... Aí a gente vai avaliando cada caso. Lembrando, gente, cada caso é um caso sempre, cada pessoa é única e o nosso médico tem que ser uma das pessoas mais próximas da gente para poder orientar, das orientações, né? Perguntaram aqui se fazer comida com banha de porco se faz mal. Não, não faz mal não. Hoje a gente volta nessa história do consumo mais natural possível, né? A única questão que eu tenho, particularmente, não é nem uma neura, se é para falar do que é natural, aonde é que esse porco está sendo criado. Se ele está sendo criado próximo a locais que é utilizado agrotóxico na plantação, ele tem contato com agrotóxico. Ou se a ração tem agrotóxico, ele tem relação com agrotóxico. E os agrotóxicos, eles ficam aderidos justamente na molécula de gordura. Então a banha também estaria contaminada. Então é o único senão que eu tenho, né? Embora o nosso país, infelizmente, seja o país que mais consome agrotóxicos, onde os agrotóxicos são utilizados livremente, livres de impostos, inclusive, eu fico com essa questão. Então, para algumas coisas, de repente, a gente utilizar o azeite, né? E trocar um pouco isso. Entendi. Essa do banho de porco estava até virando uma certa moda, né? As pessoas porque tudo é assim, disso, vira moda e é igual a graviola, é só banho de porco, igual o óleo de coco, foi só óleo de coco, acabou no mercado óleo de coco, uma compra geral. E aqui tem duas perguntas que a gente já está aqui 5h45, passa rápido, né? Gente, eu tô sendo arguída. Menina, não, mas eu converso também, eu converso, eu sou boazinha. Isso é uma coisa que eu falo sempre nas consultas, você já falou um pouquinho aqui, mas eu acho que é o assunto mais badalado, assim, do momento, para além da graviola, para além do que foi a babosa. O que é a graviola, né? O poder que ela traz pro nosso dia a dia, né? Mas uma pergunta que sempre tem, gente, entrou paciente no meu consultório, a pergunta vem, você já falou um pouquinho, mas o açúcar causa câncer, açúcar faz mal, fala mais um pouquinho disso, que eu acho que das 50 que eu recebi, eu acho que mais 5 foram só da questão do açúcar. Né? O que a gente fala a célula do câncer é ávida por açúcar, né? Ela é ávida por glicose, para o seu crescimento, assim como as nossas células corporais todas. Existem alguns tipos de cânceres que têm uma predileção maior e uma necessidade maior de glicose. É o que eu falo para o meu paciente. Se essa célula é ávida por glicose, a gente vai dar essa moleza para ela. O que é a glicose? O que é o açúcar? É aquele açúcar branco, cristal, demerara ou mascavo lá do supermercado. O que a gente faz? Recusa? Recusa. Recusa o telefone da escola do filho. Haja naturalmente. Não, liga. Até eu não sabia que era do colégio. Não, mas não tem problema não. A babá tá lá. Pode ficar tranquila. Sorria, Bani. Então, a gente não vai dar essa moleza. E o que é o açúcar? É açúcar mascavo, cristal, enfim. Qual o valor calórico o açúcar tem? Nenhum. Não, o valor calórico ele tem 4 calorias por grama. Tem. Qual o valor nutritivo ele tem? Zero. Para que o brasileiro consome 1 copo de açúcar por dia? Então, a minha orientação é efetivamente para o não consumo do açúcar simples. A gente tem várias estratégias nutricionais para dar esse sabor doce. Chocolate 70% cacau é um excelente aliado no tratamento oncológico, então a gente pode utilizar receitas com ele, né? Aí agora a gente já tem a suquinha de maçã, tem xilitol, eritritol. Eu não acho positivo e inteligente utilizarmos açúcar de adição durante o tratamento não. Lembrando só aquela nossa conversa, né? Aquela coisa inicial, vai na festinha que tem... Vida social existe, Vida social, gente, brigadeirinho, né? Vida social existe. Não, eu não sou do mal, não. E eu quero que as pessoas, durante o tratamento, isso mesmo, se relacionem, continuem a viver. E aí tem o churrasco, que já vai levar a saladinha,
tem a festa infantil, tem o convívio, de repente tem aquele pudim de leite que para ele tem um histórico familiar absurdo. Alimento também é isso, é amor. Então, que ele consuma, mas num horário certo, numa estratégia certa que o nutricionista vai desenhar para que diminua o índice glicêmico. E por que não ser aquela coisa que o Felipe Hades fala da autoindulgência, né? Ai, porque eu estou doente, então eu amo, vou comer todos os dias. Não, aí é pesado. Eu acho que o ideal é sempre o equilíbrio, né? A gente às vezes acha que como tá fazendo um tratamento desse não vai comer nada e pronto, porque faz mal, e acha que porque tá doente vai comer tudo porque tá doente, né? Então acho que todos esses caminhos que são nas duas pontas está muito errado, né? A gente tem que ter o equilíbrio, sim. E nessa mesma linha vem o carboidrato, né? Mesma coisa. Ingestão de carboidrato. Farinha. Carboidrato no geral, fonte energética. O nosso corpo precisa, nosso sistema imune também. Só que o brasileiro consome muito carboidrato. Então, carboidrato, depois de digerido, vira esse, entre aspas, esse açúcar, né? Então a gente não pode exceder. Então a gente tem que fazer um cálculo de uma dieta com potencial de carboidrato menor, sim, né? E aí dentro desses carboidratos tem consumo de farinha de trigo. Eu acho que alguém tinha perguntado, né? Farinha de trigo brasileira é super suja. Para cada 50 gramas. Cuscuz, né? Salgado. Tem cuscuz também. Salgado. A gente emenda uma na outra. Então, a farinha de trigo brasileira são permitidos para cada 50 gramas de farinha possam conter até 75 fragmentos de insetos. Então, ela pode ser insetos. Ela pode ser tóxica, né? E aí o consumo do brasileiro geralmente é exagerado. É pão, é macarrão, pão de novo. Então, eu sempre oriento para que a gente diminua e vá para opções de carboidrato o mais naturais. Aí entra batata doce, entra banana da terra cozida, entra aipim, entra o cuscuz de milho, que alguém falou hoje mais cedo, né? Eu logo respondi da Sabina Dora. Porque meu pai é nordestino, eu fui acostumado também a comer cuscuz de milho, e é rico em vitamina A, e é mais limpo do que a gente ficar ingerindo farinha de trigo o tempo inteiro. Eu só não me lembro que eu acho que ela tinha dito que ela consumia de manhã e à tarde, ou à tarde e à noite. Aí não precisa, né? Não precisa, aí é muito, porque é muito carboidrato. Oi, Sônia, minha paciente. Beijo. E aí é muito carboidrato, a gente pode modular um pouco isso daí, mas é positivo. Eu sou mais dessa bandeira do que a das farinhas. E isso vai dando uma fome que só Jesus. Gente, vamos terminar isso daqui pra comer. Tem alguma coisa pra gente comer? Menino, tem água. Não, gente, calma, tem mais coisa. Eu achei uma pergunta legal aqui, a pessoa fazendo xeloda, né, que é um quimioterápico, mas precisa emagrecer, precisa fazer dieta. Como é que você precisa emagrecer, mas você está fazendo químio e não baixa a imunidade? É uma pergunta que fizeram aqui, eu achei interessante. Dieta, acreditem que é uma dieta organizada em horários, feito por um nutricionista que vai ver o que você gosta, a atividade física, né? Fundamental a atividade física e o resgate dessa autoestima, porque você vai conseguir emagrecer. É um período, e aí a gente modula quantidade calórica um pouco menor, mas ainda para fazer aporte de produção do sistema imune, de tudo, uma cota proteica legal em todas as refeições, porque isso te dá mais saciedade, tira a sua fome, a sua ansiedade. Pode modular alguns alimentozinhos para tirar a ansiedade também. Encontrar milho não transgênico. Aí, gente, a gente senta e chora, né? Porque a transgenia no Brasil também, né, é tão comum e isso é triste, né? Assim como soja, enfim. Então, modular e botar as quantidades, dá para conseguir perder peso, parar com o ganho de peso, que é muito importante, e começar esse processo para que haja perda de peso gradual. Ontem eu até postei uma paciente minha falando, eu emagreci 4 quilos em um mês, isso é muito pouco, isso é maravilhoso. Perfeito, e tem que ser gradual, para o seu corpo ler essa mudança e ele se adaptar metabolicamente a isso. Muito bom. Estamos aqui com 10 minutos para o fim da live. Tem umas perguntas assim que para você tentar ser breve, porque temos, não que você seja prolixa, que você não é,
Mas Ela não pode falar isso ao vivo, aqui assim, né, jamais. gente? Você é maravilhosa. Só elogios. Quando terminar, a gente se embola. Perguntaram a questão de quais chás uma pessoa em tratamento pode tomar para ajudar na dieta. Tem restrição de chá? Não, né? E chás escuros não são interessantes para que a gente faça um alto consumo durante a quimioterapia. Isso é entre hibisco? Hibisco não é escuro. Não. O hibisco dá pra gente usar. Normalmente eu uso 2 doses de chás e eu chamo de chás claros durante o dia. Isso é legal. Sempre repito, chá da folha de graviola não dá certo. O Dr. Vitor Marcondes até me mostrou um trabalho que para ser efetivo para o câncer tem que ser feito com 3 quilos de folha de graviola. Imaginem, então, gente. Não vai dar pra gente Acho fazer. que não vai rolar. Chás claros. E pra ela o quê? Ela quer durante a quimioterapia o quê? Detoxicação? Ela quer pra quê? Não, aqui outro não. Ela queria um chá durante a quimioterapia, qual que pode? Não, pode chás claros, chás digestivos, chá de alecrim, camomila, erva cidreira, erva doce, para dormir à noite, mulungu, moringa, 1 xícara à noite. No geral, a gente consumia 2 xícaras de chás claros, não vai ter problema não. Tá, e perguntaram uma coisa que sempre me falam e é uma luta. Eu acho que teremos, né, em 2026 mais de 20 milhões de sobreviventes ao câncer no mundo, e eu acho que a gente hoje tem uma população imensa de mulheres que tomam tamoxifeno. Então qualquer post que eu faço sobre tamoxifeno é super debatido, e aquela questão do tamoxifeno engordar, né, uma coisa que eu explico que o metabolismo da paciente fica muito lento, que fica mais, não é que ele engorde, mas que é muito difícil o metabolismo mais lento, a gente manter o mesmo tipo de alimentação e a gente não ter uma tendência a engordar se a gente não fizer uma dieta mais saudável, mais equilibrada, né? Então a Vanessa, que é uma fofa que eu conheci, que tem também uma página, ela perguntou qual o caminho para perder peso quando tomamos o tamoxifeno, né? Eu acho que você falou bastante da questão da alimentação equilibrada, né? E sempre a questão da prática de exercício. A Vanessa, ela até é professora de educação física. Tem algum colóquio assim para fazer? Aproveitando uma outra pergunta que também fizeram, qual é a melhor dieta, né, para quem passou pelo tratamento? Então acho que as duas dá pra gente aproveitar. Pro Tamox, nós mulheres nos cobramos muito, né? E é muito difícil para essas, né? Eu ainda estou criando um outro termo. Você já criou para sobreviventes, né? Você vai usar Survivors. Não sei se eu vou olhar isso. Acho que eu vou usar o sobreviver, porque nós todos os dias vivemos, né? E é o sobrevivemos, e fim viver. Então, para essas pessoas, e nós nos cobramos muito, né, estética. Então, engordar pra gente é péssimo, gente. Engordar pra gente é péssimo. E isso mexe muito com ansiedade. Aí a mulher fica ansiosa porque tá gorda. Aí, porque fica ansiosa, diminui a produção de hormônios do prazer, dá mais vontade de comer doce. Aí come doce e chocolate, porque nós somos bichos. E como bichos, a gente vai buscar na natureza o que vai dar prazer pra gente, ganha peso. Se sente péssima, começa o ciclo todo de novo. Acho que primeiro é parar e respirar e entender essa ansiedade. Tentar buscar em quais momentos do dia isso mais acontece. Estratégias para a gente tirar isso daí. O acreditar. Então, eu vou botar a dieta em terceiro. Primeiro é visitar isso e entender, acreditar que é possível perder peso e buscar as melhores estratégias nutricionais, a melhor dieta, que é aquilo que eu falei, verdura, legume e fruta ao longo do dia, com cotas de proteína também ao longo do dia. Não falei das oleaginosas, que estão as castanhas, semente de girassol, semente de abóbora, né, que tem itens tão interessantes, gergelim. É trazer isso com rotatividade nutricional, com palatabilidade. Se a pessoa gosta mais de doce, eu vou preparar uma terapia nutricional que tenha mais essa pegada, os outros mais para salgado, que tenha aquela outra pegada. Então, e é um dia após o outro. Porque as pessoas querem fazer uma dieta, uma mudança para vestir o vestido de sábado. Né? Eu quero também. Eu também. Daqui a 2 anos, para sair no carnaval. Mas é uma coisa de todo dia, né?
entender esse novo corpo, traçar pequenas metas. Eu tenho um paciente que fala assim, é tão bom porque você bota uma meta pequena, porque lógico, se botar muito grande a pessoa se frustra Desanima, e saber que vai conseguir. É isso, gente. Eu vou fazer a última pergunta aqui para fechar, porque tiveram 3 pessoas perguntando isso ao mesmo tempo agora. A questão de complementos. Eu não sei se estão falando de suplementos. Possivelmente. Perguntaram aqui e perguntaram ali, ó. Só vem 3 lugares ao mesmo tempo. Nossa, eu vou falar que aqui perguntaram também. Aqui também perguntaram várias vezes. Eu uso alguns suplementos, alguns complementos alimentares, né? Aí depende do quadro de oncologia para pacientes desnutridos, enfim. Eu vou usar os complementos alimentares, geralmente com uma pegadinha com interesse maior proteico, né? Consumo de massa magra no paciente oncológico é muito grande. Quanto mais massa magra ele perde, mais intoxicado da quimioterapia ele fica. Eu vejo não só pacientes desnutridos, mas mulheres de mama com percentual de gordura quase de 50% do corpo. Nossa. E massa muscular 20, 22, 23, muito baixa, né? Então a gente precisa otimizar para que não haja essa perda de massa muscular, né? Durante o tratamento, sem excessos, né? Injeções proteicas muito altas. Eu também vou estar dando esse aporte proteico para o tumor, né? É lógico que com muita parcimônia e indicado somente ali, certo, para oncologia, mas para muitos casos são indicados sim complementos ou suplementos alimentares. A gente quer terminar e não consegue, né? Tinha uma pergunta que eu acho que ficou na dobra da foto que eu tirei. Não esquece de mim, alguma alimentação pode prejudicar no tratamento com Zoladex e Faslodex? Para quem não sabe, que está acompanhando aqui, está acompanhando a live, Faslodex e Zoladex são tratamentos usados para câncer de mama, um bloqueio hormonal. Faslodex a gente usa às vezes em combinação com Zoladex. E da mesma forma, né, que o tamoxifeno faz essa questão de trazer a menopausa, de deixar o metabolismo mais lento. Então, basicamente o que você falou, né, do tamoxifeno, da questão da alimentação, a gente usa... água, a gente não falou de água, né? A gente não falou de água. Água. 1,5 litro? Depende um pouco de peso, né? Depende do peso, mas vamos calor aí, vamos botar 2 litros para todo mundo. 2 litros para toda a família. Não dá com a garrafinha, né? E aquele pessoal que fala, mas água é tão sem gosto, eu já aprendi com as nutricionistas, põe umas gotinhas de limão, às vezes algumas folhas, né? Folhinha de água flavorizada, né? De hortelã, a de morango com hortelã fica muito boa. Cravo, às vezes alguns pacientes nauseados de quimioterapia respondem muito bem. Rodelas de laranja com paus de canela também fica muito legal. Talvez até ajude na sensação do doce, né? Essa com canela, né? Muito. Gostei e dessa. melhora também aquela alteração de paladar que o paciente tem durante a quimioterapia. Então, vamos fechando aqui. Uma coisa só que eu quero enfatizar, lembrar que a gente está falando eu não consigo, paciente bariátrico responde tão bem ao tratamento nutricional do câncer tão bem quanto os outros? Tem alguma... Já era bariátrica e depois positivou para câncer, né? Sim, agora tem que avaliar. É a Rafaela acabando com a gente. A dele é a boleira. É a boleira. Então, tem que avaliar a massa magra desse indivíduo. Pós-bariátrico perde muita massa muscular. Possivelmente ele pode intoxicar mais da quimioterapia, né? Mas, tirando isso, e fazer uma nutrição aí, 0 bala, porque tem estômagozinho pequenininho e a gente tem que nutrir, né? Então, gente, fechando, 6 horas. Lembrando sempre que a gente focou na questão da dieta, mas lembrar a questão da atividade física, que perdemos em média 10% de massa magra que a gente perde mais ou menos ao ano se a gente não fizer exercício nenhum. É isso tudo? Olha, isso tudo, gente. Não, a menos, né? Nossa, tomara que seja. A gente perde massa magra. Mas vamos dizer que gente, vai perdendo 10%. A gente perde e massa magra é músculo. Então, o paciente às vezes não faz atividade física nenhuma e vem cada vez mais cansado na consulta e fala, doutora, é o tamoxifeno que tá me deixando cansada. Mas o exercício que você fazia e não faz mais, você está fazendo alguma coisa? Eu faço sempre uma comparação, né? Que você, para carregar um copo com 10 músculos no braço, você faz uma força. Mas para carregar o mesmo copo d'água com 5,
músculos no braço, você faz muito mais força, então você fica mais cansado. Então o cansaço, a fadiga, né, que a gente chama, é o sintoma mais comum do paciente que tem câncer, o que passou pelo câncer. É o mais comum e uma das formas melhores da gente combater o cansaço, por incrível que pareça, é fazendo atividade física. Então, atividade física e uma boa alimentação andam juntos, sempre. A questão da ingestão de álcool, quer falar, hoje não falo nada de álcool, né? A gente estimula quem não tem o hábito de beber não começar, né? Mas quem já bebe, quem gosta, eu costumo falar que não é proibido, mas eles limitam 2 doses por semana, mais ou menos. É por semana que são 2 doses? Uma coisa assim. Boazinha, eu sou boazinha, gente. Então é já assim. Saí da live. Saiu da live. Não, a gente tem que evitar beber, tem que evitar a ingestão de álcool, fumar jamais em tempo algum, atividade física e uma dieta equilibrada. A gente está aqui com a nutricionista para, principalmente todo mundo aqui que acompanha com o oncologista no dia a dia e faz perguntas de dieta, né? Nada como uma nutricionista para falar melhor sobre o que o oncologista sempre fala, mas não fala com tanta propriedade, né? Então, acho que sempre vale a pena ter um nutricionista junto. Hoje a Patrícia falou algumas coisas que eu não sabia, olha que eu tô nisso já há quase 15 anos, né? E é importante ter um nutricionista, tirem sempre suas dúvidas. Se não gostar de tem nutricionista que vem e nem olha, assim como tem médico, né? Que vem e nem olha pra você. Então, se você não gostou do nutricionista, ele chegou, mal viu a história, mal perguntou o que você gosta, deu uma folhinha pronta, não quis entrar em detalhes, se você não gostou, é justo. Vale a pena procurar outro, uma segunda opinião. O mais importante do tratamento é a relação, a conexão entre os profissionais, entre o profissional e o paciente. A gente tem que estar sendo tratado por pessoas que a gente tem alguma afinidade, que a gente gosta, que a gente confie. Porque se a gente está com uma pessoa que a gente já vou naquele médico chato, vou naquela nutricionista chata, a gente já não vai nem estar aberto a entender, a ouvir o que ela está falando. Então é muito importante a gente ter essa aliança, a gente estar com alguém que a gente gosta. E, se possível, sempre um nutricionista junto com o tratamento, no pós-tratamento, atividade física sempre. Papo Rosa vem aí, Papo Rosa no INCA, em março. Papo Rosa vem também, vai ser um lugar diferente em Copacabana, em breve a gente fala, mas vai ser em maio. E são vários Papo Rosas, e sempre vai ter Patrícia, sempre vai ter Sabrina, sempre vai ter Júlia, que está sempre presente, vai ser sempre lindo. E deixem sempre suas dúvidas, a página da Patrícia é @PatriciaArraes. Nutri. @PatriciaArraes Nutri. Arraes é ARRAES. Então, Patrícia Arraes Nutri. Deixa as perguntas lá. Se tiverem perguntas para mim, eu respondo. Eu não sabendo, eu peço ajuda aos universitários, as minhas nutricionistas maravilhosas. E é isso, gente. A gente chegou um pouquinho atrasado e a gente está terminando um pouquinho atrasado. E a gente está sempre a postos para ajudar todos vocês. Daqui a pouco eu vou convocar a Patrícia para fazer mais live e fazer o post de microbiota. Já vou ter que fazer o post. Aproveitando, como sabem, eu sou de Niterói, faço também alguns eventos lá. Em maio eu estou organizando uma remada rosa para a gente falar justamente de atividade física. A mulher tem muito medo do lado mastectomizado, de mobilizar ou não esse braço. A gente vai abordar isso. E fiz uma parceria com um clube lá de remo, né, que é a Araribóia. E a gente vai atravessar ali da Praia da Boa Viagem até uma ilha, remando. É uma remada pequena. Eu não sei. Vamos discutir atividade física, vamos fazer esse encontro, muito possivelmente em maio, né, que é um mês feminino. E aí o mês das mães, enfim. E aí a gente também. Porque a gente tem que discutir, né, e estamos fazendo isso, tirar o rosa de outubro, né? Exatamente. Não é somente em outubro que passamos por isso. Então, também com essa proposta, a gente está organizando aí algumas coisas. E o que já está certo para Niterói é uma remada rosa. Fiquem ligados para se inscreverem e a gente ir remar junto. Então, estamos cheios de eventos isso é com a bonitos gente para 2019. Sigam sempre a gente. E é isso, gente. Muito obrigada, Patrícia, por aceitar o convite. Gente, eu que agradeço. Por negar o atendimento à escola. Pois é, enquanto isso, lá na escola... Não sabemos. Gente, beijo. Tô super feliz, gente. Muito obrigada. Obrigada, Sabrina. Embora seja
super sem vergonha, eu tava mega nervosa. Mentira. É a primeira live que eu faço. Ela fica nervosa e fala devagar, eu tô sempre Né? agitada, vocês acham sempre que eu tô Agradeço enlouquecida. muito. Mas eu tô sempre enlouquecida. Beijo, gente. Obrigada, Beijo, viu? tchau. Tchau. Fecha aí.